Ó, guarda essa informação aqui, ó. Dado y no contradomínio da função, quem é o x no domínio da função, tá o que f de x é y. Quem é? É essa expressão aqui. Guardem isso, tá? Guarde isso aí. Como é que é, professor? O que foi que eu mostrei? O que foi que eu mostrei? Dado y diferente de a sobre c, esse é o número real cuja imagem por f é y. Dado y diferente de a sobre c, esse aqui é o número real no domínio da f cuja imagem por f é y. Entendeu? O número, por que artigo definido? Porque não pode ter mais de um, porque antes eu já mostrei que ela é injetiva. Dois números distintos não possuem a mesma imagem. Então, se dado y aqui existe esse número aqui, existe esse número, tal que f de x é y, ele é o único. Então, ele é o número, porque a função é injetiva. Ele é o número cuja imagem é y, pela função f, tá? E agora, isso é importante pelo seguinte, meu Deus, mas tudo bem, você já entendeu. Definição. Definição. Geral também, ó. Sejam A e B conjuntos e F de A em B uma função. Nós dizemos que F é invertível, tá? É B conjunto e F de A em B. Dizemos que F é invertível quando existe uma função G de B em A quando existe uma função G de B em A tal que G de F de X é X, qualquer que seja o X em A, e F de G de X é X, qualquer que seja X em B. Tá? Seja F de A em B uma função. Dizemos que F é invertível quando existe uma função G de B em A, tal que G de F de X é X, qualquer que seja X presente em A, e F de G de X é X, qualquer que seja X em B. Entendido? No caso, se isso é uma definição na sua prova, se eu conseguir achar a inversa das duas funções, que seja de GF de X e F de G de X, pode dizer que ela é objetiva, né? Calma. Em princípio, isso não tem nada a ver com ser injetiva e ser sobrejetiva. Olha a definição de ser invertível. Ser invertível é que existe G de B em A, tal que isso aqui acontece e isso aqui acontece. Essa é a definição. Tá certo? Por exemplo, tá? Existe G. Porque, olha, você tá daqui para cá, aqui tem o A, aqui tem um B. Então, quando é que uma função é invertível? Quando existe uma G voltando, a função f de A em B é invertível quando existe uma G voltando, tal que para todo x em A, x elevado aonde? Em f de x pela f, e esse G de f de x elevado em x. É isso que é invertível. Tá certo? G de f de x tem que ser igual a x. G de f de x
Porque se f de x está em A, onde está a imagem de f de x por g? Está aqui. Mas tem que ser x, não necessariamente. Não sei se existe uma função de g de b. Não é verdade que para toda função g de b pode ser que nem existe essa função. Tá? E aqui, se eu pego um y aqui, onde é que está g de y? Está em A. Então eu posso aplicar f de g de y. Quando f de g de y for y para todo y de b e g de f de x por x para todo x de A, você diz que a função ela é invertível. Tá certo? Por exemplo, tá? Seja f de R em R, tá certo? Dada por f de x igual a x à terceira. Qualquer que seja x real. A função, olha aqui, ó. A função g de R em R, dada por g de y igual a quê? A raiz cúbica de y, qualquer que seja y em R, né? Ela satisfaz as seguintes igualdades. Ela satisfaz com S. Satisfaz as seguintes igualdades. Quem é? F de g de x. Quem é? F de g de x é g de x ao cubo. Então isso fica raiz cúbica de x ao cubo, que é x, qualquer que seja o x real, qualquer que seja x no domínio. E quem é g de f de y? Quem é? É raiz cúbica de f de y, que é raiz cúbica de y à terceira, que é y, qualquer que seja y real. Isto diz o quê? Isto diz que f é invertível, porque existe uma função g voltando, assim como tem a função f de r para r, mas existe a g de r para r voltando, que satisfaz isso aqui. Isto diz que f é o quê? Invertível. Agora, observe, olha a definição de ser invertível. É a existência de uma função voltando que desfaz o que a f faz e a f desfaz o que ela faz, não é isso? Agora, por que não pode existir duas distintas? Porque se existe uma função f que desfaz o que a f faz e a f desfaz o que ela faz, por que não pode existir duas? Pela seguinte razão, tá? Porque aqui, ó, eu vou explicar por quê. Se f de A em B é invertível e g e h de B em A são duas funções que tornam a f invertível. Porque eu podia fazer o seguinte, imagina a situação. Eu dou uma função para você f e diz, mostra que ela é invertível. Aí você exibe uma função g que satisfaz isso. Aí eu dou o mesmo problema para ele, mostra que é invertível. Aí ele pode exibir uma função h, ele exibe uma função h que satisfaz isso. Por que as duas não podem ser diferentes? Tá? A definição não diz isso. Se f de A em B é invertível e g de h de B em A e g de B são tais que tornam a f invertível, ou seja, tão tais que g de f de x é igual a x, qualquer que seja x em A. F
de g de x é igual a x, qualquer que seja x em A. Ou seja, a g é uma função que garante que a f é invertível. E a h também satisfaz isso. H de f de x é x, qualquer que seja x em A. E aqui está errado. Qual é, hein? F de g de x é x, qualquer que seja x aonde? Aonde? Em B. E não, que é h de f de x. Então, f de quê? De h de x é x, qualquer que seja x aonde? Em B. Tá contando aí o tempo, cara? Então, você vai ter o seguinte, ó. Quem é, então, dado x aonde? Em B, eu te pergunto, quem é h de x? H de x é igual a h de... olha, eu vou escrever aqui, ó. O x não está em B? Se o x está em B, quem é x? X é f de g de x. Tá? Dado y em B, tem-se. Primeira coisa. Aonde é que está g de x? G de x está onde? Não. Se o x está em B, aonde está g de x? Está onde? Aonde? Em A. Porque g de B para A. E vamos ver quem é h de x. H de x é h de quê? Olha, o x está em B. Como o x está em B, o x é quem? É f de g de x. O x é f de g de x. O x é f de g de x. Você concorda comigo? Agora vamos ver isso aí de outra maneira. Vamos ver assim. Vamos ver h de f, né, que é o que está, de quem? De g de x. H de f de g de x. Aonde é que está o g de x? Em A. Mas quem é h de f de um elemento de A? É esse elemento. P de x. Isso aqui é o g de x. Isso aqui é g de x. Ou seja, dado x em B, h de x é g de x. Como as duas já têm o mesmo domínio e mesmo contradomínio, elas são o quê? Iguais, porque elas têm a mesma lei de formação. Então, isto diz que h é igual a g, ou seja, eu não posso exibir duas funções distintas para uma mesma função f, satisfazendo isso. Se existe uma, existe somente uma, tá? Isto diz o quê? Que a função h é igual a quê? A função g, tá? Aí, sendo f invertível, esta função que torna a f invertível é denominada artigo definido, ó, a função inversa de f. Porque só tem uma, tá? Então, isto diz que h é igual a g. Isto diz que h é igual a g. Aí, sendo f de A em B, aí vem a definição, né? Sendo f de A em B uma função invertível, a função, artigo definido, porque só tem um, já sei, né? A função
G de B em A. Tá o quê? Tá o quê? G de F de X é igual a X para todo X de A. E F de G de X é igual a X para todo X da onde? De B. Ela é denominada função, o quê? Inversa de quem? De quem? De F. Sendo denotada por FA menos 1. E quando é FA menos 1, vai de B para A. Tá certo? E perceba que essa função sempre, perceba que, né, daí, você tem o seguinte, sendo F invertível, né, você vai ter o quê? F a menos 1 de quê? De F de X é igual a quê? A X, qualquer que seja X, aonde? Em A. F de F a menos 1 de X é igual a X, qualquer que seja X, aonde? Em B. E dados X em A e Y em B, e dados, você tem isso, e dados X em A e Y em B, tem-se. Esse tem-se é desnecessário, mas é para reforçar. O X é F a menos 1 de Y, melhor dizendo, se o X é F a menos 1 de Y, então, o que é que acontece? F de X é igual a quê? A F de F a menos 1 de X. Por que isso aqui é verdade, hein? Por que essa igualdade é verdade? Por que essa implicação é verdadeira? Desculpe. Porque se o X é F a menos 1 de Y, desculpe. Se o X é F a menos 1 de Y, por que F de X é igual a F de F a menos 1 de... Opa! Aí fica difícil, né, você entender, né? Se o X é F a menos 1 de Y, por que que o F de X é o F de F a menos 1 de Y? Por quê? Me responda, por que que essa igualdade é verdadeira? Por que que eu posso passar daqui para cá? Por que que eu posso passar daqui para cá? Hã? Não. Por que que eu posso passar daqui, eu posso passar para cá? Por quê? Definição de quê? Não, não é por isso não. Aí é que tá. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, e vou, antes de voltar lá, eu vou fazer um parênteses aqui para você não confundir. Você tem que entender as implicações envolvidas. Olha aqui, ó. Sendo f de A em B uma função, tem-se a seguinte implicação. X igual a Z implica f de x igual a f de z, tá certo? Quaisquer que sejam x e z no domínio A. Essa implicação é verdadeira. Isso porque é função. O mesmo número não pode ter imagens distintas. Eu estou usando ali o conceito de ser função, só isso. E não confunda o conceito de ser função com o conceito de ser função injetiva. Porque se essa implicação é verdadeira por ser função, não necessariamente a sua recíproca o é.
Quando a sua recíproca é verdadeira, você diz que ela é uma função injetiva, tá certo? Sendo